paz do Senhor. E a paz do Senhor para aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube. Estamos dando início a mais uma aula do curso de discipulado com homilética. E nós vamos agora ficar de pé juntos para lermos a palavra devocional, a qual será explanada para a nossa meditação. Em seguida, nós entraremos na apostila para a aula de introdução à Bíblia. Mas abramos a nossa Bíblia no livro de 2 Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7. Fica lá atrás, depois de Reis, você vai encontrar bem no começo da Bíblia, que é melhor, mais fácil você encontrar. É novo convertido, tá? Ajuda aí quem sabe. O novo convertido tem dificuldade de achar. Mas vocês estão com esse papel aqui que vocês receberam, né? Que é o livro da Bíblia, tudo isso vocês tragam, porque é importante. Amém? Todos acharam? Olha, o texto sagrado diz exatamente assim. Verso 14. Muito lindo esse texto. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Obrigado, Deus, por essa palavra. Em nome de Jesus, use ela e fale aos nossos corações. Amém. Poder citar. Amados, nós lemos o texto aqui da Bíblia que o Senhor Deus, ele se dirigiu ao seu servo Salomão depois de Salomão haver prestado um grande sacrifício. Então, Deus falou com Salomão, dizendo para Salomão que tinha pedido a ele para que quando qualquer pessoa entrasse por essas portas e arrependido no seu coração clamasse ao Deus de Israel, que o Senhor se compadecesse dele e perdoasse os seus pecados. E aí Salomão orou e Deus respondeu com fogo. Em seguida, Deus fala para Salomão essas palavras. Vou ler do versículo 11. Deus aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Então, agora, Deus, no versículo 11 diz assim, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua o quê? Ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
você enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei as fronteiras. Deus, ele estava dizendo para Salomão agora, fazendo promessa para Salomão. Veja que Deus maravilhoso, fazendo essa promessa. E Salomão ali, ele estava como o rei de Israel, e era o rei que guiava o povo, que direcionava o povo. Se o rei servisse a Deus, o povo servia a Deus. Se o rei servisse a um Deus estranho, né, que fosse idólatra, o povo se desviava de Deus. Então Salomão servia a Deus. E Salomão, ele foi tão fiel ali a Deus naquele momento, foi tão perfeito no seu sacrifício, na sua devoção, no seu amor, no cuidado com o povo que Deus entregou em suas mãos, que Deus apareceu a Salomão e disse: olha, Salomão, se eu cerrar os céus, cerrar quer dizer fechar. Aí Deus disse para Salomão: Salomão, se eu cerrar os céus, versículo 11, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Então, primeiro ponto nesse texto aqui, a gente vê que Salomão, ele procurou fazer a obra, e não só fazer, mas também terminar a obra. Ei, Silvio, nunca comece algo e deixe pela metade. Nunca comece algo para Deus e deixe pela metade. Porque tem uma coisa, começar é fácil, difícil chegar no final. Mas com Deus a gente tem a certeza que a gente vai chegar ao final. E também a gente sabe que com Deus, quando é para Deus, vai se levantar empecilhos, vai se levantar dificuldades, pode se preparar. Tudo que você vai fazer para Deus, você vai fazer assim com bem à vontade, com a maior liberdade. Não. É para Deus? Se prepare. É para Deus? Se prepare. Que vai se levantar o contra. Vai vir um adversário. Então você tem que estar atento. Você tem que começar dizendo: Senhor, aconteça o que acontecer, me conduza até o final. Então não pode voltar atrás. Tem que ser valente, porque Deus não se agrada de quem é covarde. Tá? Covardia é aquele voltar atrás, o Senhor voltar atrás. Então, você gostaria que Deus começasse algo na sua vida e não concluísse? Quem gosta? A gente quer que Deus faça as coisas completas na nossa vida. Então, se é assim, façamos também completo para Ele. Tá? Então, não podemos voltar atrás. Então, Salomão começou e terminou a obra. Aí ele recebeu a bênção. Porque terminou a obra. Lá em Hebreus 10, diz o texto que nós necessitamos de paciência para que depois de haver feito a vontade do Senhor, possamos alcançar a promessa. Então veja que a promessa de Deus só se cumpre na nossa vida quando a gente termina aquilo que Ele nos mandou fazer. Por exemplo, se você não trabalhar, você vai receber? Fica difícil. Então você só recebe seu salário todo se você trabalhar o mês todo. É mais ou menos assim para você entender. Começou a obra do Senhor, termine para alcançar a vitória. Tá? Se não terminar, não tem vitória. Certo? Fica obra inacabada. Então, o Senhor vem agora e faz agora promessas a Salomão. Tudo aquilo que Salomão tentou fazer para o Senhor, ele fez e prosperou. Ei, Silvio, quando você quiser fazer algo para Deus, se é para Deus, o próprio Deus, Ele vai capacitar você para aquilo acontecer. Ele vai capacitar você para que isso venha a acontecer. Porque está no coração dele, é da vontade dele. Se é para ele,
então ele vai dar concluir esse negócio. Tá? Então, agora vem. E o Senhor apareceu de noite a Salomão. Às vezes a pessoa não terminou a obra e fica querendo que Deus venha falar com a pessoa. Está na igreja, não é evangelista, não se consagra, não faz uma visita, não ora como devia, não lê a palavra, não vem aos cultos, né? Em casa só Deus contempla, chama nome feio, fala da vida alheia, critica A, critica B, aí quer que Deus lhe responda algo, quer que Deus lhe dê algo, como é que pode? O texto diz aqui assim, ó, e o Senhor apareceu de noite a Salomão, mas depois de quê? Depois que ele concluiu a vontade do Senhor. Então devemos concluir a vontade do Senhor na nossa vida. E você sabe qual é a vontade do Senhor na sua vida. Você sabe o que tem que fazer. Tá? E aí ele diz aqui assim, ó. Apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração. Ele ouviu a oração de Salomão. Por que Deus disse que ouviu a oração de Salomão? Aqui. Porque Salomão tinha acabado de fazer o que começou. E ele fez para a glória de Deus. Eu gosto de Salomão porque Salomão buscava a glória de Deus. Salomão buscava em primeiro lugar o reino de Deus, o reino do céu. Aproveitando que quando Salomão recebeu o reino, ele foi falar com Deus e ele disse: Senhor, o que eu tenho que fazer, né, para cuidar desse teu tão grande povo? Me dá sabedoria, Senhor, para que eu possa cuidar do teu povo, para que eu saiba entrar e sair do meio do teu povo. Deus se agradou tanto daquilo porque ele poderia ter pedido vitória contra os seus inimigos, poderia ter pedido dinheiro, riqueza, ouro, mas não, ele pediu sabedoria para cuidar do que era de Deus. Aí arrebentou Deus desse jeito, né? O amor da gente pela sua obra, o zelo da gente pela sua obra, isso incomoda Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele se sente incomodado pelo nosso amor, pelo nosso zelo, né? Então, incomodado que eu digo assim, ele fica animado, feliz com a gente. Então, ele agora diz assim, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Agora Deus estava confirmando aquela congregação, que é o templo, estava confirmando aquele trabalho, aquele negócio, e Deus disse: agora eu escolhi esse lugar aí para sacrifício, para adoração a mim. É esse Salomão, querido, tá? E aí ele diz assim, ó, e o Senhor, aqui, o 13, sim, aí ele diz agora, ele agora vai dizer para Salomão que escolheu aquele lugar e vai dizer agora o que ele é capaz de fazer para confirmar esse negócio. Aí ele diz: olha, se eu cerrar os céus e não houver chuva, Deus está dizendo assim: Salomão, se um dia a minha ira, eu irado, e eu com raiva, ou seja, eu, em virtude do pecado de alguém, eu fechar os céus e não ter mais chuva, eu estou tão ligado a esse lugar que é o templo, a igreja, eu estou tão voltado para esse lugar, que quando alguém entrar nesse lugar aí e falar comigo, eu vou entender, eu vou ouvir. Porque ele diz aqui, ó, se, ele não está dizendo que vai fazer, ele está dizendo se ele fizer. Deus dizendo, se eu fizer, se eu cerrar, ele aqui, ó, se eu cerrar os céus, que é fechar o céu, e não houver mais chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, vê quanta coisa ruim. Porque quando o povo pecava, Deus permitia isso mesmo. Deus enviava fome, Deus enviava seca, Deus enviava doença, peste entre o povo. Porque o pecado faz isso, irmão. Tá? Então, Deus enviava isso. Aí ele está dizendo assim: mas agora, depois disso daí, depois do tempo, depois da tua oração, depois do teu pedido, depois dessa consagração, depois do término dessa obra, depois da conclusão de tudo que tu fizeste para mim, os meus olhos estão atentos à oração desse lugar. Aleluia. E se eu mandar um castigo tal como mandar os gafanhotos consumir
cerrar o céu, fechar o céu e não haver mais chuva, seca, peste, o que eu mandar, né? Aí ele diz, agora, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele diz, se humilhar, se tudo isso acontecer com você, né, com o seu povo aí, mas se o seu povo entrar nesse lugar e se humilhar a mim, o que é humilhar? Humilhar é se submeter ao querer daquela pessoa completamente. No caso, nosso Deus, Pedro diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Tá? Ele diz também em outro texto que os humilhados serão. Então Deus quer humilhação de cada um de nós, ou seja, submissão completa, né? Acreditar que Ele é o nosso Senhor e que só Ele manda em nós, que só Ele pode fazer o que a gente tanto espera, tanto deseja. Se o meu povo se humilhar, ou seja, reconhecer Ele como Deus, reconhecer que só Ele pode ajudar, só Ele pode fazer. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, né? E Ele diz assim, ó, e orar. Humilhar é reconhecer, é chegar, é se submeter, conhecer aquela pessoa, quem? Deus. Aí ele diz, e orar. O que é orar? O que é orar? O que é orar? Falar com Deus. Orar é falar com Deus, se comunicar com Deus. E falar comigo, ele está dizendo. E orar, se humilhar e orar, né? E, ele diz mais aqui, vamos lá. E buscar a minha face. Buscar a minha face. Buscar a face de Deus. Como é que a gente busca a face de Deus? Se Deus não está aqui, está lá no céu. Lê a palavra. É estar onde Ele está. Está onde Ele está. É aquilo que Ele diz em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o orará. Ele disse, se alguém me serve, siga-me. Como é que ele serve Jesus? Está entendendo? Sei que Jesus está onde Ele está. Ele está aqui hoje? Então você seguiu e chegou no lugar certo. Então entende? E orar, e buscar a minha face, ler a palavra, ouvir a palavra. Tá? Então, esse é o nosso dever. Vamos buscar mais a face do Senhor. Tá? Porque quanto mais a gente buscar a face do Senhor, a gente vai ter mais entendimento, mais sabedoria, mais segurança, mais intimidade, mais confiança, tá? Mais vitória da parte de Deus. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus, Deus com ele. Intimidade. Então, entendamos que nós precisamos dessa intimidade com Deus também, de falar com Ele, de buscar a Ele, tá? Se humilhar perante Ele, e aí você vai se sentir mais forte. Ó, buscar a minha face, né? Eu vou dizer aqui. E se converter os seus maus, o quê? Se converter os seus maus caminhos, ou seja, voltar atrás de tudo aquilo que você faz errado. Voltar atrás de tudo aquilo que você faz que entristece o Espírito Santo. Aquilo que você faz que para Deus é pecado, é impureza. Então, se converter quer dizer voltar atrás, tá? Se converteu, ou seja, mudou de atitude. Todo mundo que se humilha e fala com Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, que busca a face dele, tá? Tem que se converter. Tem que se converter. Se humilha, busca a face. Não, ora, busca a face dele. Teve tudo isso de Deus, então a tendência é verdadeiramente a pessoa se converter. Porque a prova de que a pessoa se arrependeu de verdade é quando a pessoa muda de atitude. É ladrão, aceitou Jesus, está se escondendo. Para ver se
ele está se escondendo dele. Se ele estiver se escondendo, ele vai estar na igreja, mas vai roubar ainda. Aí ele está se escondendo. Mas se ele entrou na igreja, aceitou Jesus e não roubou mais, então ele se converteu. Por quê? Ele mudou de atitude. E todo arrependimento traz uma mudança de atitude. Todo arrependimento traz uma mudança de atitude. Por quê? A pessoa reconheceu de verdade que estava errado e não faz mais aquilo que eu estava fazendo. Então, essa pessoa se converteu de verdade. Ela vai ser tentada? Vai. O corpo vai lhe seduzir, tentar lhe seduzir para voltar ao passado? Vai. Mas a palavra é mais forte, o Espírito Santo é maior. E aí prevalece o poder de Deus na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa se humilha, que a pessoa ora, que a pessoa busca a paz do Senhor, tá? E porque a pessoa se converte nos seus maus caminhos. Se converter é sinônimo também de arrependimento, ou seja, é a pessoa se entristecer por aquilo que fez. Porque no final do texto ele diz assim, ó, se converter dos seus maus caminhos. Então, é a pessoa voltar atrás. Maus caminhos. Tudo aquilo que você fazia que era mal, que era perverso, que era igual às coisas que o mundo faz, mas agora você não faz mais. Aí ele diz aqui assim, ó. Aí ele diz. Aí ele faz assim. Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Ele está dizendo, eu só ouço você se você fizer tudo isso aqui. Se você se humilhar, se você orar, se você buscar e se você se converter. Se você fizer essas 4 coisas, com certeza, pode ficar certo. O que você falou com Deus, ele está dizendo, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Perdão dos pecados é muito importante, porque o pecado nos atrofia, o pecado nos impede de crescer. Então, o que Deus quer? Que a gente seja liberto do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O texto sagrado diz no Evangelho que 4 homens trouxeram um homem paralítico e colocaram na frente do Senhor. Quando o Senhor olha para o paralítico, ele diz, filho, perdoados são os teus pecados. E ele continuou paralítico. Quer dizer, isso aí quer dizer que Deus está preocupado, ele está querendo mais é perdoar os pecados. Não importa se o cego vai continuar cego, se o paralítico vai continuar na cadeira de rodas, não importa. Porque o importante para Deus é o perdão dos pecados. Certo? É por isso que você vê pessoas que aceitam Jesus continuam cego, aceitam Jesus continua doente. Mas a carne, a alma não. A alma está sarada. Porque a Bíblia diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. O sacrifício de Jesus. Então nossa alma foi sarada pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então entendamos que aqui ele está dizendo, ó, que vai ouvir, né? Perdoar os pecados. E aí o pessoal murmurou. Oxê, quem é ele para perdoar o pecado? Só que depois dos pecados perdoados, o milagre acontece com mais facilidade. Porque não tem pecado para impedir. O pecado impede o trabalhar de Deus na vida da pessoa. Isaías 59 diz que o que atrapalha Deus, que impede Deus, é o pecado, faz separação entre o homem e Deus. Então, quando a pessoa não está em pecado, Deus tem liberdade de atuar na vida da pessoa. Isso em todo sentido. Tudo que você precisar. E aí o que acontece aqui? Eu perdoarei os seus pecados. Aí ele disse para ele, perdoar os seus pecados, continuou na cama. Aí ficaram bravos. Ele é Deus que perdoa o pecado. Aí agora ele prova o poder dele de perdoar o pecado e o poder dele para fazer o milagre acontecer. Para que saibas, né? Ele diz agora, para que todos saibam, né? Ali ele fala, né? O pessoal, né? Que eu tenho o poder, que os teus pecados foram perdoados. A ti te digo, levanta-te, anda, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí o paralítico levantou e andou. Veja bem, primeiro ele perdoou os pecados.
depois é que fez o milagre. O pecado atrapalha, o pecado impede, o pecado atrofia, o pecado faz com que você continue do mesmo jeito. Mas quando há uma submissão, uma humilhação, uma comunicação com Deus, um arrependimento, ele perdoa os pecados. Depois dos pecados perdoados, a vitória vem, pode esperar. Vem. Aí ele diz aqui no texto, ele diz aqui, ó. Aí está assim: ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Terra sarada. O que é terra sarada? Essa terra sarada aí simboliza a tua vida secular. Às vezes está atrasada, né? É bronca de todo lado, mas o Senhor está dizendo, enquanto todo esse processo acontece na sua vida de submissão a Ele sara a sua terra. Aí o que é que vai acontecer? Desempregado fica empregado, doente fica curado, aí começa a vir as prosperidades financeiras. Terra sarada. Uma terra sarada, tudo que você planta dá. Quer dizer, isso aí, tudo que você fizer, você vai prosperar. Por quê? Porque a sua terra está sarada, cara, a sua submissão ao seu Deus. Então, observe bem essa palavra e faça isso. Não deixe de orar, não deixe de se humilhar, não deixe de buscar a paz do Senhor, não deixe de se converter dos seus caminhos. Todo dia se arrependa, tá? Seja perseverante, não torne atrás. E é um grande erro dos cristãos, é voltar atrás. Muitos desistem depois que pegam a bênção, e outros desistem por não terem recebido a bênção. Todo Deus está errado, porque com bênção ou sem bênção nós já somos abençoados, certo? Já somos abençoados. A Bíblia diz que o Senhor, Ele nos abençoou com toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Então, nós já somos abençoados. É só obedecer. É só dar o máximo possível para o Senhor. Não dói, tá? Não paga nada, é de graça. A gente pode ver, a gente se submete a tantas coisas, por pés, a selfie, ao nosso patrão, aos médicos, né? A tanto sistema humano e não quer se submeter a Deus. Uma prova disso eu estava analisando. O camarada foi processado por ter levantado calúnia ao irmão dentro da igreja. No instante ficou tudo quietinho, ninguém falava de ninguém. Aí eu pergunto, precisava disso? Quantas vezes Deus fala na sua palavra dizendo que não devemos tratar mal, temos que amar uns aos outros, devemos perdoar? Mas Deus fala ali, mas não é todos que têm temor da palavra não. Muitos acham que são simples palavras que estão saindo pela boca do pregador. E esquece que as palavras que estão saindo dali estão vindo do céu, do coração de Deus. E que se você fizer, você vai ser bem-aventurado. Se você não fizer, você vai ser maldito. Então, as pessoas costumam crer mais naquilo que vê. Só que no reino de Deus é diferente. No mundo você vê para crer. Aqui você tem que crer para poder ver. Entendeu? Então, que a tua fé ela seja estimulada nesta noite. Que você venha se arrepender, que você venha ser melhor, que você venha se entregar mais para o Senhor, para que assim a tua terra seja sarada e você possa tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. São muitas coisas, tá? Então, seja fiel, não desista, não volte atrás e você será super abençoado em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos.